Fala galera, tá começando mais um vídeo e hoje eu vim falar aqui do XPML11. Vim mostrar para vocês o porquê que ele tá com tanta oportunidade assim. É um fundo que eu tenho na carteira. Então acompanha aí, assista o vídeo aí todo para você entender. E antes de tudo, eu quero falar para vocês, tudo aqui que eu falar não é nenhuma recomendação de investimento. Aqui eu mostro a minha carteira, eu mostro o que eu acredito. Se você se interessar pelo assunto, quiser estudar algum fundo, alguma ação ou quer se aprofundar mais sobre o assunto de investimento, eu indicaria a vocês estudarem, ver os relatórios, estudar cada fundo, estudar cada ação, para você colocar o seu dinheiro em bons fundos e fundos que você acredita, fundos que te agrega aí. Então, primeiramente, eu indicaria estudar, mas não é nenhuma recomendação. Hoje aqui eu vim falar do XPML11, que eu acredito, eu vejo que esse fundo aqui está com preço muito descontado do que ele realmente vale. Aqui é um fundo de tijolo, que é um fundo de shopping, certo? E é um fundo que eu acredito, porque esse fundo, eu tenho ele desde o começo que eu tenho a carteira aqui. Ele paga bons dividendos e sem enrolar muito, porque eu quero mostrar para vocês o porquê dessa oportunidade. Então vocês veem que eu tô aqui na frente do Investidor 10 e já tá aqui o fundo XPML11. Aqui é o fundo do XP Malls Fundos, que é do grupo XP. Vocês veem aqui bem que a cotação dele tá em R$ 98,09. Você vai me perguntar: nossa, Natan, por que esse fundo é tão caro? Na minha concepção, esse fundo ele não está caro. Ele está abaixo do valor que realmente ele vale. Então, ele está bem abaixo aí, certo? E é um ótimo fundo para quem quer começar a investir, quer colocar o seu dinheiro em um bom fundo, em uma boa gestora, para quem quer um fundo de shopping, um fundo de tijolo. Aqui dá para você ver quais shoppings ele tem. Esse fundo, ele é bem diversificado, com vários shoppings em vários locais. Aqui dá para vocês ver que ele tá com dividend yield de 12 meses aí de 11,19%. Isso quer dizer que o fundo de 12 meses para trás pagou um dividend de 11,19%. Tá pagando muito bem, tá pagando quase 1% ao mês, que é muita coisa. Então ele tá pagando bastante em relação à cota dele. Aqui vocês veem que ele tá com PVP de 0,84. Ele tá abaixo de 1. O porquê que ele tá abaixo de 1? Por causa disso, rapaziada. O XPML11 ele está abaixo do PVP por causa do quê? Não é por causa que é um fundo ruim, cada dia que passa ele vai decaindo mais. Não tem nada a ver isso daí. Todos os fundos imobiliários estão caindo por causa do IFIX. Como vocês reparam aqui, o IFIX ele tá tendo uma queda hoje, nesse momento que eu gravo, tá tendo uma queda de 2,78% que teve só hoje. Então, quando a taxa Selic ela sobe, o IFIX ele acaba caindo. Então, automaticamente, os fundos imobiliários eles acabam caindo mais, acabam derretendo um pouco. Não quer dizer que o fundo é ruim. Não é para você ficar em pânico também, porque é normal, é renda variável. Então, o IFIX caindo, os fundos automaticamente eles caem junto. Então aqui dá para vocês ver que caiu bastante hoje. Se a gente puxa aqui, o IFIX vem caindo, já tem um tempo. Hoje ele tá 3.064 pontos. Os fundos vão cair. Então não precisa ficar em pânico, não precisa ficar com medo, porque se você alocar seu dinheiro num fundo bom, você não vai se preocupar quando o fundo cair. E outra, aqui nos fundos imobiliários, a gente tá buscando é renda. Se o fundo desvalorizar um pouco, não tem problema, sendo que seja um fundo bom. Mas a gente está buscando é uma renda passiva aqui nos fundos imobiliários. Então, eu não tenho preocupação se o fundo cair, certo? Então, voltando para cá, a gente está aqui, por isso que vocês vê o PVP do XPML 11 em 0,84%. Ele está bem abaixo. Aqui a liquidez diária do fundo, vocês vê que está 17,8
84 milhões de negociações diárias. Então, se caso você quer comprar esse fundo, ele é bem fácil de comprar. Você compra ele bem rápido, certo? E aqui, variação de 12 meses. A variação de 12 meses está menos 6,05%. Isso quer dizer que o preço do ativo ele desvalorizou 6,05%. Então, por isso que o PVP está baixo. Mas eu não acho que é um fundo ruim. Se você tivesse comprado no valor que ele estava de 104,75, aqui você ia ver seu fundo desvalorizar, porque hoje ele está custando 98,09 centavos. Então, deu uma boa desvalorizada, mas não quer dizer que o fundo é ruim. Agora, tá tendo a oportunidade de você comprar esse fundo barato. É assim que a gente tem que pensar. Quando tá todo mundo desesperado para vender, é onde a gente entra e compra os fundos. Eu já tenho bastante cota desse fundo, não me arrependo. E o melhor de tudo, paga todos os meses e paga bem, certo? Então eu não me arrependo de ter comprado ele. A gente passando aqui para baixo, você vê a rentabilidade dele de um mês, a rentabilidade de 3 meses, de 1 ano, a rentabilidade de 2 anos, 5 anos e 10 anos ainda não tem, porque esse fundo ainda não tem 10 anos, certo? Então a rentabilidade dele é a rentabilidade real e tá quase a mesma base, certo? Só aqui a de 5 anos que tá com a rentabilidade negativa. Mas é como eu falei, se a gente aloca o nosso dinheiro em fundos bons, a gente não se preocupa. O que a gente tá buscando é renda passiva. Então, se você quer ter uma renda aí bacana aí todos os meses, eu simplesmente vou comprar mais, certo? Aqui vocês veem que a razão social é o XP Maus, fundos de investimento imobiliário, certo? Aqui você vê que é o CNPJ do fundo. Aqui o público-alvo, qualquer pessoa pode estar comprando, certo? De pessoa física, pessoa jurídica, qualquer pessoa pode comprar esse fundo, não tem problema algum, certo? O mandado dele é de renda, o segmento dele, como eu falei, ele é de shopping, certo? Então ele é um fundo que tem vários shops e um monte de lugar. Eu vou mostrar para vocês, certo? E aqui é o tipo de fundo que é um fundo de tijolo. O prazo de duração é indeterminado, então não tem duração de prazo, é indeterminado. Aqui a gestão dele é ativa, a vacância dele, vocês veem que é uma vacância pequena. O que é vacância? A vacância dele tá assim por causa que se tem alguma loja lá e não tá alugada, que tá vazia, então aqui gera uma vacância. De 6 para cima, uma vacância de 6 para cima já é alta. Abaixo de 6 já é considerável baixa a vacância. Então, praticamente quase não tem loja para alugar. Muito pouco vai ter. Então a vacância está bem baixa. Então isso é ótimo. Aqui a taxa de administração é de 0,55% ao ano. Então é uma taxa bem pequena, certo? O número de cotista é de 560 mil cotistas aí que o fundo tem, certo? As cotas emitidas são 55 milhões de cotas, certo? Para 560 mil cotistas. O valor patrimonial da cota, que é o preço justo do fundo, ele tá 117. Então, se você comprar por R$98, então tá com muito desconto. Praticamente quase R$20 aí de desconto. E é um ótimo fundo. O valor patrimonial desse fundo, 6 bilhões e 500 milhões, o valor patrimonial desse fundo. Então é um fundo muito grande, certo? O último rendimento dele, para vocês verem que ele paga bem, é 0,92 centavos. Cada cota que você tem, você vai receber 92 centavos. Se você tem 2 cotas, vai receber R$1,84. Tá ruim? Quanto mais cotas você tiver, melhor vai ser. Se você tiver 10 cotas desse fundo, já é R$9 praticamente. Então, quando você pensar em investir, não pense só comprar em uma cota, 2 cotas, 3 cotas. Não estou falando só desse fundo. Pode ser outro fundo que você estudou, que você gostou. Você tendo uma cota, não vai adiantar. O bom é você fazer a bola de neve girar, aumentar. Que assim a sua renda vai aumentando, certo? É bom você ter várias cotas, muitas cotas, para você fazer a bola de neve girar. Então isso que vai movimentar. E ainda isentos de imposto de renda, uma coisa muito boa aí,
certo? Aqui é as comparações médias com o IFIX, com os fundos de tijolo que tem aí no IFIX, certo? Para vocês verem que o PVP dele tá acima da maioria dos fundos, certo? Mas é um fundo muito bom, que eu acho, na minha concepção, lógico. Aqui o valor patrimonial dele tá muito acima dos outros, certo? O XPML11, o Dividend Yield, tá acima na comparação dos outros fundos, certo? O valor patrimonial pela cota tá muito abaixo dos outros fundos. Então é um fundo que cabe no bolso. Sabe aquela camiseta que você quer comprar, que é R$100, 120? Já dá para comprar. Não precisa comprar. Para que você vai comprar uma camiseta que logo logo vai rasgar, que logo logo vai desbotar? Melhor comprar, tipo, no meu jeito de pensar. Eu acho melhor 1000 vezes comprar uma cota de um fundo que vai pagar 92 centavos e vai me gerar uma renda, certo? Aqui é o retorno do investimento, já que eu já mostrei tudo. E aqui a gente vê, rapaziada. Aqui é dos 5 anos para trás. Aqui vocês veem que ele tá pagando 92 centavos consistentemente, certo? É por causa da taxa da Selic que está alta. Então os fundos imobiliários acabam pagando mais, certo? A cota desvaloriza, mas a gente ganha com os proventos. Os fundos acabam pagando mais do que deveria, certo? Normalmente. E isso é bom. Aqui vocês veem que aqui ele não foi pago. Esses meses aqui eles não foi pago. 3 meses ficou sem pagar. Por que ele ficou sem pagar? Vou explicar. Por causa daquilo que aconteceu há 5 anos atrás. Foi da pandemia que teve aqui, que a gente passou. Lembra? Então, aqui os fundos de tijolo não conseguiu pagar a maioria dos cotistas. Por quê? Porque lembra que os shoppings estavam fechados, ninguém podia sair de casa, ninguém podia fazer nada. Então, por isso que os fundos de tijolo não pagaram proventos, certo? Depois desses 3 meses que passou, aí eles começaram a pagar de volta, certo? Aí você vê que vem aumentando os rendimentos dele, vem aumentando os proventos, e agora ele tá pagando 0,92, certo? E aqui, se você quer comprar uma cota e já quer receber no próximo mês, aqui já tem a Datacom dele, ó, dia 16/12. Se você tivesse comprado, você já ia receber dia 23/12. Então quer dizer que a gente está em janeiro, certo? Isso daqui foi do mês passado, mas vamos dar um exemplo. Se nesse mês de janeiro a Datacom for dia 17 ou dia 16, hoje eu tô gravando, eu tô no dia 14, se até esse dia eu comprar cotas do XPML11, eu vou receber ainda nesse mês, certo? Se caso a Datacom for dia 16 e eu comprar dia 17, simplesmente eu só vou receber em fevereiro. Tá explicado? Então, isso daqui eu já mostrei como que funciona, né? Se você quer saber mais, você vai lá, assiste o vídeo do MXRF11, que lá eu explico melhor sobre a Datacom, mas aqui ficou bem claro para vocês, né? Então, passando aqui para baixo, aqui não vai mostrar muitas coisas, vai estar bloqueado aqui e tal, porque eu tô aqui usando de graça. Eu não pago esse site por causa que ainda não tô naquelas condições ainda boas, certo? Então, eu uso de graça. Isso daí é para qualquer pessoa usar, certo? E aqui você vê que se você tivesse investido em 2023 no XPML11, você ia estar um pouco abaixo do CDI, porque, como eu falei, a renda fixa tá com a Selic alta, então a renda fixa vai pagar um pouco mais, certo? E aqui o CDI normalmente vai estar acima do fundo, mas não tem muita coisa acima. Tem pouca coisa, então não tá muito longe, tá lado a lado ali, certo? Do IFIX já perdeu faz tempo. O IFIX está com 5%, XPML11 está com 22,30%, certo? Se você tivesse, você ia estar acima do IFIX. Então, para vocês verem que é um bom fundo. E aqui embaixo, aqui fala sobre o fundo, certo? Do XPML11, do XPMAL, os fundos. Aqui vai mostrar, se você quer ler, porque o vídeo já deve estar um pouco longo. Então, para eu acelerar um pouco mais e mostrar tudo que tem que mostrar para vocês, certo? Se você quiser uma
continuação dessa análise, quiser que eu traga uma análise mais aprofundada, coloca aí no comentário que eu vou estar trazendo uma análise mais aprofundada desse fundo, certo? E vou explicar tudo certinho para vocês. Aqui é só para mostrar para vocês que com a análise bem básica dá para vocês entender e analisar o fundo como que ele é realmente. Se você quiser ler aqui, pausa o vídeo e lê aí mais tranquilo para você entender. Se não, vai lá no Investidor 10 e pesquisa lá, XPML11. Lá vai mostrar, aí dá para você ver tudo do fundo e ler o relatório do fundo. Você consegue analisar todo o portfólio que tem por dentro, certo? Então vamos dar uma continuada aqui. Aqui é aonde eu queria chegar. Lista de imóveis. Aqui dá para vocês ver que esse fundo tem shoppings em muitos locais, não é só em São Paulo. Ele tem shoppings no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte. Você vê que é um fundo que é muito grande. Você vê que o portfólio do fundo ele é bem diversificado. Então, se caso um shopping der ruim ou falir, você vê que o fundo tá bem tranquilo, que vai ser uma porcentagem muito pequena. Aqui dá para vocês ver também quais shops tem. O fundo tem o Plaza Sul Shopping, Caxias Shopping, Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, aqui tem Santana Park Shopping, Shopping Bela Vista, Shopping Cidade São Paulo, Internacional Shopping, Natal Shopping. Então são todos esses shoppings que o fundo XPML 11 tem. Então para você ver que é um fundo bem grande, bem diversificado, tem um PVP abaixo de 1, ele tá pagando 92 centavos e tá abaixo de 100 reais. Não vai me dizer que não tá com oportunidade esse fundo? Pelo amor de Deus. Meu, eu tenho esse fundo, eu quero comprar mais dele, certo? Então, como a gente tá tendo uma crise aqui no Brasil e os fundos estão caindo, é a hora da gente dar o pontapé pra gente comprar bons fundos. Quando tá todo mundo saindo da renda variável e indo pra renda fixa, é agora que aparecem as oportunidades na renda variável, que tem muito fundo com preço bom, que é bons fundos. Aí a gente consegue abaixar o nosso preço médio e ganhar muito com a valorização daqui 1 ou 2 anos, se caso o IFIX começar a subir de volta e a taxa Selic começar a cair. Então, para finalizar aqui, eu vou falar, tudo é questão de você analisar, de você pesquisar, de você entender sobre o fundo, de você saber como que ele funciona, como que ele gera receita, certo? Saber se o fundo é diversificado, e aqui dá para você ver. Então, eu quando comecei com pouco dinheiro, não comecei com muito, comecei com 30 reais. Aí com o tempo eu fui aumentando, e desde o começo, o primeiro fundo que eu tive na carteira foi o MXRF11. Depois eu já comprei o XPML11. Eu tenho ele desde o começo, e eu paguei mais caro que isso. Na época, se eu não me engano, eu paguei foi 102 reais ou 104. E tipo, já tem mais de 2 anos. Então eu tô carregando esse fundo mais de 2 anos e eu não me arrependo. Todo mês ele tá me pagando, tá me dando muita alegria. E tipo, isso mostra e inspira vocês a tipo, dar o pontapé inicial a vocês estudar, a você ver o fundo, estudar sobre ele, ver o relatório. Então assim, vai animando. Que no começo eu tinha medo. Depois que eu comecei a ter atitude e aplicar, perdi o medo totalmente, comecei a estudar mais, comecei a aplicar e graças a Deus tô tendo retorno, tô tendo resultado. Então, pro vídeo não ficar mais longo ainda, se você quiser a continuação dessa análise, coloca no comentário aí se você quer que eu leia o relatório do fundo XPML11, certo? Que eu traga um segundo vídeo sobre ele. Coloca no comentário se você quer outro tipo de fundo, quer saber qual fundo é melhor, se é fundo de papel, se é fundo de tijolo. Coloca aí no comentário se você gostou do vídeo, se não gostou, certo? Deixa o seu like se você curtiu, se inscreve no canal para você poder receber os próximos vídeos, ativa as notificações para estar por dentro do que acontece aqui. É isso aí, vou ficando por aqui e tamo junto.